Senhores candidatos, senhora candidata, a igreja sempre esteve presente na vida da criança e do adolescente empobrecido. Das 370 organizações conveniadas com a Prefeitura de São Paulo, um total de 1.122 convênios, em média 90% são convênios firmados com a Igreja Católica. São mais de 300 convênios voltados ao atendimento à criança e ao adolescente, centros educacionais, comunitários, abrigos, creches, em parceria com a igreja. Percebemos que o atendimento da criança e do adolescente é marcado em alguns casos, na esfera privada, na esfera pública e pelo critério particular, pela boa vontade, pela caridade, em detrimento do direito de cidadania. O que precisamos hoje, apesar do ECA, é estabelecer que a criança e adolescente devem ser tratados como prioridade absoluta. E há um total descaso. Por exemplo, não há tratamento para os dependentes químicos, em especial para os da Cracolândia, existente na cidade, entre eles um número visivelmente de adolescentes e jovens. As medidas socioeducativas sem meio aberto ocorrem de forma precária e desarticulada, sem acesso à rede de atendimento, sem recursos para encaminhar os meninos que cumprem medidas. Não há uma política pública que acolhe os jovens acima de 18 anos, em especial para aqueles que saem dos abrigos e da Fundação Casa. Nós temos 44 conselhos tutelares, muitos atuando precariamente, quando, segundo a resolução 139 do CONADA, deveríamos ter no mínimo 95 conselhos. Pergunto, diante destas realidades, quais são suas propostas concretas para a solução destes problemas? Candidata Soninha, 3 minutos para a resposta. Candidato Serra, 2 minutos para suas considerações. Candidata Soninha. Bom, como eu abri a minha fala inicial aqui, a gente desperdiça muito do que tem, enquanto faltam muitas coisas. Uma das coisas que a gente desperdiça é boa vontade. Um minutinho por causa do nosso cronômetro. Em respeito a todos que falam. Talvez uma ampulheta, padre? Uma ampulheta ficava bom, né? Assim. Pronto? Pronto? Prossigamos, vamos lá, 3 minutos. Uma das coisas que a gente desperdiça é boa vontade. Tem muitas entidades, religiosas ou não, dispostas a fazer um trabalho com crianças e adolescentes, ou fazendo um trabalho com crianças e adolescentes, com idosos, com animais, que é uma preocupação cada vez mais visível na sociedade, quer dizer, com os desamparados e impotentes de um modo geral, e o poder público. Só, candidata, não está funcionando o nosso cronômetro. Pelo menos o que eu estou vendo daqui não está funcionando. Eu posso trazer o meu iPhone. Onde? Aqui está funcionando, o de lá não está. Não, aqui está apagado e ali está travado. Poderia voltá-lo para cá, para nós, por favor? Isso, porque lá nós não temos o cronômetro funcionando. 1 minuto e 48, desculpe a interrupção, então 10 segundos, um pouco a mais. Então, nós temos entidades seríssimas fazendo um trabalho com recursos públicos em quantidade insuficiente ou sem recurso público algum, porque não conseguiram ser aprovadas pelo Comas, por exemplo. Eu conheço uma entidade da Zona Sul que faz um trabalho incrível com pessoas com HIV, já lida com isso há muito tempo, e que não consegue saber do Comas por que não tem aprovação para estar apta a receber recursos. Então, eu não tenho nada contra o modelo de convênios, muito pelo contrário, acho perfeito que nós tenhamos essa possibilidade de parceria com entidades da sociedade civil, claro que transparentes, abertas ao controle social, à participação popular em todos os casos, sejam creches, albergues, abrigos para idosos, locais para tratamento de pessoas com deficiência. É óbvio que o valor desse repasse, desse recurso, tem que ser revisto constantemente. E em alguns casos não é nem só o recurso
por pessoa, por usuário, mas existem outras providências que a prefeitura pode tomar para permitir que essas estruturas funcionem de maneira melhor, mais segura, mais eficiente, porque além de tudo tem a insegurança de atender um determinado público e de não saber se no mês seguinte vai ter o recurso para pagar a faxineira, para pagar quem lava a roupa. Então eu sou totalmente a favor, tem uma grande discussão, né, ideológica a respeito disso. Eu acho muito possível, e a realidade prova, estabelecer convênios com entidades que ajudam o poder público a dar conta de obrigações que continuam sendo suas. Ele tem de responder por isso, mas as entidades parceiras podem nos ajudar a dar conta dessa demanda imensa. Tempo esgotado, candidato Serra, 1 minuto para as suas considerações finais. Olha, eu acho que o trabalho feito por intermédio Desculpe, 2 minutos, viu? 2 minutos, desculpe. O trabalho feito por intermédio de convênios é fundamental. Não é só um problema de natureza operacional, é que há certas coisas que ou são feitas com uma dose extra de solidariedade, de empenho, de carinho, ou não funcionam direito. Um caso típico é a questão de recuperação de dependentes químicos. Nós criamos aqui em São Paulo, pela primeira vez, clínicas para esse atendimento. Tivemos oposição, eu inaugurei uma em São Bernardo, outra em Cotia. Em São Bernardo, o próprio prefeito do PT se manifestou contrário, porque é contra a existência de clínicas que se concentrem no trabalho de reabilitação. E o próprio Ministério da Saúde agora, no apoio às comunidades terapêuticas, praticamente não gastou quase nada dos seus 100 milhões de reais que tinha para isso. Eu digo porque é muito importante a gente saber como é que acontecem as coisas na realidade. Nós já temos em São Paulo quase 600 leitos, digamos, lugares de clínica. Nós precisamos multiplicar isso muito e temos que fazer através de parceria. Temos que fazer através diretamente de universidades, pessoas de universidades e entidades religiosas. O caso mais exemplar é o do Frei Hans, que virou praticamente o nosso parceiro no trabalho extraordinário que desenvolve lá em Guaratinguetá. Então, nesse aspecto, não é a igreja que precisa do Estado, é o Estado que precisa da igreja. Da mesma maneira, trabalho com adolescentes, trabalhos com outro tipo de dependentes que não estritamente dependentes químicos da droga. Essa parceria é fundamental e ela é um complemento no caso das creches, por exemplo, e outros trabalhos de assistência social, e o gasto do município aumentou 6 vezes nesse período, nessa área. Candidata Solinha, ela foi prejudicada com a minha interrupção. Ela tem 1 minuto e meio, segundo a coordenação do nosso colóquio, para as suas considerações. Eu ia pedir 2, mas tudo bem, aceito bem. Então, continuando, nós precisamos ter, por meio de convênios ou de administração direta, muito mais portas de entrada para as pessoas, para crianças e adolescentes em situação de rua, para usuários dependentes de drogas, para pessoas que precisem ser acolhidas de um modo geral, uma variedade maior, inclusive, de portas de entrada. Hoje nós temos albergues em quantidade insuficiente e com um modelo de regras muito rígido, que é absolutamente não é possível essas regras não são possíveis de serem abraçadas por quem está acostumado a viver na rua com seu cachorro, com seu maço de cigarro, com a namorada, com o companheiro, e que não consegue se organizar. Provavelmente nós não aceitaríamos também passar uma noite num regime assim tão rígido. Então precisa haver mais albergues para mulheres, para crianças, para famílias e outros modelos de acolhimento que não sejam só o albergue. Mesma coisa em relação aos usuários de drogas. Eles precisam de encaminhamentos muito diferentes uns dos outros. Alguns de uma internação até mais longa, outros podem ou precisam de um tratamento no modelo hospital-dia. E depois precisamos pensar sempre nas portas de saída do sistema. Depois de desintoxicado, depois de já estar em abstinência do uso de alguma droga, seja uma criança ou um adulto, essa pessoa não pode ser simplesmente devolvida ao mundo para estudar ou para trabalhar, porque ela não terá condições
para isso. Não se conquista autonomia, assim, depois de uma fase tão difícil, da noite para o dia. Então nós precisamos, e também parcerias com entidades não governamentais, com o setor privado, inclusive, criar programas para que essas pessoas possam ter a sua reinserção acompanhada, conduzida. Muito obrigado aos candidatos. Assim encerramos